aqui com o Otávio, trabalhando da casa, e vamos fazer algumas perguntas para ela. O que significa dizer que Jesus é o Rei nos dias de hoje? Jesus ele é o Rei de todos os tempos, né, de todos nós. Independente das religiões, da religião cristã, né, como nós temos o hábito no Brasil de relacionar, ele é o nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia, independente da maneira como cada uma possa abordar. Então, como foi o tema do nosso diálogo de hoje, sobre a realeza, né, de Jesus, ele traz, apesar de todo esse tempo, ele traz os exemplos para que nós possamos fazer a transformação moral, né, essa reforma moral que nós precisamos fazer na nossa jornada, na nossa caminhada através do Evangelho. Se o Evangelho é uma boa notícia, por que tanta gente ainda tem medo ou vergonha de falar sobre ele? Porque muitas vezes é bem mais fácil a gente seguir o bonde, né, por assim dizer. A gente vai seguir o que todas as pessoas estão fazendo. Se um grande grupo discorda ou questiona ou diverge, por que nós espíritas vamos lá em pleno colégio, né, falar no tempo de vocês, colégio, debater sobre a questão, né, do espiritismo? Não, Jesus é Jesus que é para os católicos, para, né, os crentes, para os protestantes, é o mesmo Jesus Cristo que cabe para nós. Então, quando nós falamos em Jesus, né, nós falamos da mesma coisa. E quando estamos relacionando o Evangelho, que é a boa notícia, que é a boa nova, é exatamente isso, porque ele traz os seus exemplos. E pela divergência de religiões, que gera esse debate, faz com que as pessoas ainda se sintam intimidadas a defender, né, e a propagar a sua mensagem. Como perceber o reino de Deus acontece na sua vida ou na comunidade? O reino de Deus ele é uma transformação que nós podemos operar em nós, né? A partir da transformação que nós operamos, né, que eu opero na minha vida, que eu recebo Deus, que eu recebo os ensinamentos de Jesus na minha vida, eu vou conseguir contribuir para que esse reino ele se propague na comunidade, para que ele contagie, né, todos à minha volta. A gente não consegue fazer a reforma da minha casa, da casa do meu vizinho, se eu não tiver com a minha casa em ordem, né? Então, eu tenho que primeiro promover essa reforma e a propagação desse reino dentro de mim, né? É um joguinho de palavras que a gente sempre usa entre evolução e progresso, né? A evolução ela é individual, o progresso é coletivo. O reino de Deus em mim é como se fosse a minha evolução individual que eu vou contribuir para o progresso coletivo, que seria a propagação desse reino dentro de todos os nossos irmãos. O que você diria para alguém que acha que seguir Jesus é abrir mão da liberdade? Sabe, alguém que diz que seguir Jesus é abrir mão da liberdade, eu diria que essa pessoa ela tivesse muita calma, né? Que ela pudesse reler e ouvir tudo que foi dito a respeito do Cristo, porque com certeza ela ainda não escutou ou não interpretou da maneira correta a palavra, a mensagem que o Cristo traz para nós, né? Eu sou de uma geração diferente da de vocês, e na minha geração a gente tinha, apesar de ser estudar em colégio católico, eu tinha um comportamento, todos nós da minha geração em escola católica, de não ser tão praticante, né, daquele evangelho do Cristo ali. Era uma coisa que era tátil, mas que não era comum. Voltar ali nas nossas rodas de conversa, voltar, né, falando sobre aquilo. Mas a gente vai avançando, a gente vai crescendo, vai ficando mais velho, e a gente vai entendendo que tudo aquilo que a gente já vivenciava é o que já está posto no Evangelho, né? É o que veio através dos exemplos do Cristo. Então nós não, para o que dizer para uma pessoa, né, como diz na pergunta, o que dizer para uma pessoa que acha que não deve continuar falando sobre esses exemplos, né, ou que acha bobagem, que acha besteira, que ela tenha paciência, que o tempo dela vai chegar. E que isso chega, e que cada vez mais chega através do amor, né, tendo em vista que nós passamos a ter mais oportunidade e mais acesso ao conhecimento, e relutamos menos com isso. Então a geração de vocês, que é a geração que é filho da minha geração, né, então já é uma geração que vem de um conhecimento compartilhado através de seus pais, dos seus avós, e que a gente pode ter a oportunidade
de fazer sua vivência. Não que seja maior ou que seja menor. Tudo que foi feito antes é importante, o que foi feito pela minha geração é importante e que vai poder construir um caminho muito mais bonito, com um alicerce muito mais robusto, para que vocês possam caminhar, possam compartilhar e possam fazer florescer cada vez mais o Evangelho e a realeza de Jesus, que foi o nosso diálogo de hoje. Muito obrigada por participar da nossa entrevista. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau! Tchau!